Sabe aquela sensação de que o dinheiro sempre escapa por entre os dedos, não importa o quanto você trabalhe? Que mesmo fazendo tudo certo, planejando, economizando, parece que existe uma força invisível te afastando da prosperidade, como se a abundância fosse um barco que você vê lá no horizonte, mas que nunca consegue alcançar. Se você sentiu um aperto no peito agora, preciso te dizer uma coisa, e quero que você ouça de coração aberto. A culpa não é sua. A culpa é de crenças silenciosas e profundas que foram instaladas na sua mente, muitas vezes sem a sua permissão. E até hoje, elas estão sabotando sua vida financeira, como um programa de computador rodando em segundo plano, consumindo sua energia e te impedindo de avançar. Neste vídeo, a gente vai expor essas crenças uma por uma. Vamos acender a luz nesse porão escuro da sua mente para você enxergar o que está lá. E o mais importante, eu vou te dar as ferramentas para você começar, hoje, a se libertar delas. Você conhece aquele peso no peito quando o dinheiro parece curto de novo, mesmo com todo o seu esforço? Você se olha no espelho e pergunta por quê, mesmo trabalhando tanto, a conta nunca fecha com folga? Por que parece que você está sempre correndo atrás, sempre apagando incêndios? Talvez você já tenha tentado de tudo, novas oportunidades, cursos, livros, mas algo dentro de você sempre parece te puxar de volta, como uma voz silenciosa sussurrando que você não merece, que isso não é para você. Eu conheço bem esse sentimento. Ao longo de anos estudando a mentalidade financeira, vi inúmeras vezes pessoas brilhantes, talentosas e trabalhadoras presas nesse mesmo ciclo. Pessoas que carregam essa dor silenciosa, esse medo escondido de que dinheiro é algo sujo, que afasta da espiritualidade, que não combina com gente boa e honesta. E eu quero que você saiba que não está sozinho nessa jornada. Eu entendo essa dor, porque ela mora dentro de muitos de nós, escondida em memórias de infância, em frases que ouvimos dos nossos pais, em dogmas que aprendemos e em filosofias que parecem nos proteger, mas que, na verdade, nos prendem numa gaiola de escassez. Olha, até o fim do nosso papo de hoje, você vai perceber que sua situação financeira não é uma falha de caráter, não é falta de esforço e muito menos um castigo. Você vai descobrir que existem programas mentais, crenças profundas que estão ativamente sabotando suas chances de construir uma vida com mais tranquilidade financeira. E mais, vai entender como essas crenças se formaram e como é totalmente possível começar a reescrever essa programação. Você vai sair daqui com uma nova consciência e com a permissão interna para finalmente buscar a abundância sem trair seus valores e sem se sentir culpado. Nosso tema hoje é um mergulho corajoso para dentro de nós. Vamos entender como o sentimento de não merecimento se mistura com ideias tóxicas sobre dinheiro e como prosperar não é pecado, mas sim uma possibilidade para todos. Pode parecer estranho se perguntar: como eu posso estar sabotando a mim mesmo sem perceber? Mas nós vamos responder a isso, olhando para como nosso subconsciente foi programado para nos proteger de maneiras que hoje nos limitam. O risco de não encarar isso de frente é continuar frustrado, sentindo essa angústia de querer uma vida melhor para você e sua família, mas se sentindo culpado por esse desejo. Então, respira fundo. O dinheiro não é bom nem mau. Ele é uma ferramenta, uma forma de poder que simplesmente amplifica quem você já é. O problema nunca foi o dinheiro. O problema são as ideias distorcidas que carregamos sobre ele. E a melhor notícia de todas é que crenças podem ser mudadas. Elas podem ser substituídas por novas ideias, mais alinhadas com quem você quer ser. Vamos começar essa jornada juntos. Crença número 1. Dinheiro é a raiz de todo mal. Vamos começar com a mãe de todas as crenças limitantes, aquela que ecoa em conversas de família e no fundo da nossa cultura, a ideia de que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sintomas. Como isso aparece na sua vida? Presta atenção. Você sente um desconforto esquisito ao receber uma grana inesperada? Na hora de cobrar pelo seu trabalho, principalmente se for algo que você ama,
Você hesita, dá um descontinho ou acaba fazendo de graça. Você tem o hábito de se livrar do dinheiro assim que ele entra, como se ele queimasse na sua mão. Você julga pessoas ricas em silêncio, partindo do princípio que elas fizeram algo de errado para chegar lá. Se você se identificou, é bem provável que esse programa esteja rodando aí na sua cabeça. Ele cria uma associação direta. Dinheiro irá mal. Logo, para ser uma pessoa boa e amada, eu preciso ficar longe do dinheiro. É uma autossabotagem disfarçada de virtude. Desconstrução. De onde veio isso? Quase sempre de uma interpretação equivocada de textos religiosos, principalmente da Bíblia. A frase original, em 1 Timóteo 6:10, não diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A diferença é gigantesca. O problema não é a ferramenta, é a idolatria. É colocar os recursos acima de Deus, da família, da ética. O dinheiro em si é neutro. Uma nota de R$100 pode comprar comida para quem tem fome ou financiar algo ilegal. A nota é a mesma. A intenção de quem a usa é que define sua moralidade. Pensar que o dinheiro é mau é como culpar o martelo por uma casa mal feita. O dinheiro é um amplificador. Se você é generoso, com mais dinheiro poderá ser ainda mais generoso. Se você tem um propósito, o dinheiro pode ampliar seu alcance. A culpa não está na ferramenta, mas no coração de quem a usa. Analogia. Imagine um cirurgião genial, com um talento nato para salvar vidas. Mas, na infância, alguém disse a ele que o bisturi é um objeto perigoso, feito só para ferir. Essa crença se instala. Agora, toda vez que ele entra na sala de cirurgia, suas mãos tremem. Ele hesita, com medo de usar todo o potencial daquela ferramenta. Ele começa a evitar cirurgias complexas, paralisado por uma ideia distorcida sobre seu instrumento de trabalho. O dinheiro é o seu bisturi. Ele pode ser usado para curar, construir e servir. Mas se você acredita que ele é mau, sempre terá medo de usá-lo com confiança, sabotando sua capacidade de realizar grandes coisas na sua vida e na dos outros. Ação. Reprogramação. A reprogramação começa com uma dissociação. Pegue uma nota de dinheiro. Olhe para ela. Sinta. É só papel e tinta. Não há maldade aí. Agora repita em voz alta, sentindo a verdade na sua voz. Dinheiro é uma energia neutra, uma ferramenta de troca. Eu sou uma pessoa boa e uso o dinheiro para o bem. O dinheiro nas minhas mãos é uma força para o bem. Faça isso todo dia por uma semana. Pode ser que no começo você sinta um desconforto. É o programa antigo lutando para sobreviver. Continue. Você está reescrevendo o código. Crença tímula 2. Eu não mereço ser rico. Esta crença é mais sutil, mais interna e, por isso mesmo, muito mais devastadora. É a voz da síndrome do impostor financeiro, o sentimento de que a abundância é para os outros, não para você. Sintomas. Como o não merecimento se manifesta? Você tem dificuldade em aceitar um elogio pelo seu trabalho? Quando algo bom acontece financeiramente, um bônus, um cliente grande, você sente uma pontada de culpa, como se fosse sorte demais e que logo algo ruim vai acontecer para compensar. Você tem um teto financeiro invisível. Por exemplo, toda vez que sua renda aumenta, algo acontece. O carro quebra, alguém fica doente e você volta à estaca zero. Isso é um padrão clássico de autossabotagem, alimentado pela crença de que você não pertence àquele novo patamar. A pessoa que não se sente merecedora sempre encontrará inconscientemente um jeito de voltar para a sua zona de conforto da escassez. Desconstrução. Essa crença é um eco da nossa infância. Pode ter sido instalada por pais que diziam dinheiro não dá em árvore ou temos que nos contentar com o pouco que temos. Ela também é nutrida por uma cultura que muitas vezes confunde humildade com pobreza. Mas ser humilde é saber que não somos melhores que ninguém. Não é acreditar que somos piores. A lógica do merecimento é simples. Você merece abundância simplesmente porque existe.
Você é uma expressão única da vida. Merecimento não é algo que se conquista por ser perfeito ou por trabalhar até a exaustão. É um direito de nascença. Negar seu merecimento é como uma rosa que se recusa a florescer por achar que não merece a beleza de suas pétalas. Analogia. Imagine que você foi convidado para um banquete magnífico. A mesa é farta, com as comidas mais deliciosas. Todos estão se servindo, rindo, celebrando, mas você fica num canto de prato vazio. O anfitrião se aproxima e diz: por favor, sirva-se. Tudo isso foi preparado para você também. Mas você responde: ah, não, obrigado, eu não mereço. Talvez só uma azeitona, se não for incômodo. O anfitrião fica triste. Ele preparou tudo com amor para todos. Sua recusa não te torna nobre, apenas te deixa com fome. A vida é esse anfitrião. O universo é esse banquete. A abundância já está servida. Sua crença de não merecimento é a única coisa que te mantém no canto da sala, de prato vazio. Ação, reprogramação. Pegue um caderno e chame-o de Diário do Merecimento. Todo dia, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato e uma pequena conquista sua no dia. Pode ser: terminei um relatório difícil, ou tive paciência no trânsito. Depois de escrever, leia em voz alta e termine com a frase: por isso e por simplesmente existir, eu mereço toda a abundância que o universo tem a oferecer. O objetivo é treinar sua mente para reconhecer seu próprio valor. E da próxima vez que alguém te elogiar, respire fundo, resista ao impulso de se diminuir e apenas diga: obrigado a, eu recebo. Crença número 3. É preciso trabalhar duro e sofrer para ganhar dinheiro. Essa é a crença do mártir financeiro. Ela glorifica o sacrifício e nos ensina que o caminho para a riqueza precisa ser pavimentado com suor e sofrimento. Sintomas. Você mede sua produtividade pelas horas trabalhadas e não pelos resultados? Sente-se culpado ao tirar férias ou ter um dia de folga? Desconfia de oportunidades que parecem fáceis demais? Usa frases como: a vida é dura, como um mantra? Pessoas presas a essa crença rejeitam atalhos inteligentes e delegação, porque no fundo acreditam que o valor do dinheiro está ligado à quantidade de ralação. Se não doeu, não valeu. Isso as mantém presas em trabalhos que odeiam e em jornadas exaustivas. Desconstrução. Essa crença é um legado da era industrial, onde a produção era ligada ao tempo na linha de montagem. Nossos avós cresceram nesse paradigma. É a ética do ganhar o pão com o suor do seu rosto, que valoriza o esforço, mas esquece de valorizar a inteligência e a estratégia. Hoje, a riqueza não é mais criada apenas pela força bruta, mas pela alavancagem. Uma única ideia pode gerar mais riqueza do que uma vida inteira de trabalho braçal. A abundância não é uma recompensa pelo seu sofrimento, mas o resultado de você estar alinhado com seu propósito e criando valor para os outros de forma inteligente. Um modelo matemático criado por pesquisadores na Itália, por exemplo, chegou a uma conclusão fascinante. O sucesso financeiro parecia ter uma correlação muito maior com eventos de sorte e a capacidade de aproveitar oportunidades do que apenas com o talento ou o esforço medido em horas. Isso não é para te desanimar, mas para te libertar. Libertar da culpa de não estar se matando de trabalhar e te direcionar para focar em trabalhar de forma mais inteligente. Analogia. Imagine 2 lenhadores. O primeiro, João, acredita que ser um bom lenhador significa balançar o machado o dia inteiro, sem parar. No final do dia, ele está exausto, com as mãos cheias de calos, e derrubou 5 árvores. Ele se orgulha do seu cansaço. O segundo lenhador, Pedro, passa parte da manhã afiando seu machado. Ele estuda a madeira, a estratégia. Depois do almoço, com seu machado perfeito, ele derruba 10 árvores com metade do esforço. João, preso na crença do trabalho duro, acha Pedro preguiçoso. Mas Pedro entendeu que o resultado vem da ferramenta afiada, não da força bruta. Você tem passado o dia balançando um machado cego ou tem tirado um tempo para afiar sua lâmina?
Afiar a lâmina pode ser aprender algo novo, descansar, fazer conexões. Ação, reprogramação. Mude sua métrica de sucesso. No final do dia, em vez de se perguntar o que eu fiz hoje, lhe pergunte-se: que valor eu criei hoje? Comece a procurar ativamente por alavancas. Pergunte-se: como eu poderia alcançar este mesmo resultado com metade do esforço? E o mais importante, agende o descanso como uma tarefa estratégica. Coloque na sua agenda tempo para afiar o machado. Comece a tratar o prazer e o descanso como parte essencial da sua estratégia para a abundância. Crença. 4. Se eu tiver muito, outra pessoa terá pouco. A mentalidade do bolo finito. Essa crença te transforma num guardião da miséria alheia. Ela parte de uma premissa totalmente errada sobre como a riqueza funciona, nos enchendo de culpa pelo sucesso. Sintomas. Você se sente culpado ao prosperar, principalmente se pessoas próximas estão com dificuldades. Você tem medo de compartilhar suas vitórias, com receio de causar inveja. Acredita que, para uma pessoa ficar rica, outra teve que empobrecer? Esse pensamento, a falácia da soma zero, vê a economia como um bolo de tamanho fixo. Se você pega uma fatia grande, sobra menos para os outros. Essa mentalidade parece nobre, mas é a receita para a estagnação. Desconstrução. Essa mentalidade vem de um instinto primitivo, de uma época em que os recursos eram de fato limitados. Mas a economia moderna não funciona assim. A riqueza não é algo que se pega, mas algo que se cria. Quando Steve Jobs criou o iPhone, ele não pegou um dinheiro de iPhone, que estava guardado num cofre. Ele pegou areia, plástico e outros materiais e, com inteligência e criatividade, criou algo que não existia. Ele criou valor. Ao vender o iPhone, ele não tornou o mundo mais pobre. Ele criou um ecossistema inteiro de novas riquezas. Desenvolvedores de apps, fabricantes de capinhas, técnicos. O bolo da economia não foi dividido, ele aumentou. Sua prosperidade, quando é ética, não tira nada de ninguém. Pelo contrário, ela pode transbordar e criar novas oportunidades para todos. Analogia. Imagine que a riqueza é como uma vela acesa. Se eu tenho uma vela acesa e você tem uma vela apagada, eu posso usar a minha chama para acender a sua. Ao fazer isso, a minha chama diminui. A minha luz fica mais fraca? Não. Agora temos duas velas acesas. A quantidade de luz no ambiente dobrou. A riqueza funciona da mesma maneira. Quando você tem uma ideia brilhante, oferece um serviço excelente ou cria um produto que resolve um problema, você está acendendo uma nova vela. Você não está roubando a chama de ninguém. Parar de acender a sua vela por medo de que a luz dos outros se apague é a garantia de que todos permaneceremos na escuridão. Ação, reprogramação. Pratique a generosidade do sucesso. Quando você vir alguém prosperando, em vez de sentir inveja, que é um sintoma da mentalidade do bolo finito, faça um esforço para celebrar. Mande uma mensagem, comente, pense. Incrível! Se é possível para ele, é possível para mim também. Isso treina seu cérebro a ver o sucesso dos outros como prova de que a abundância está disponível. E comece a pensar em termos de ganha-ganha. Em suas negociações, pergunte-se: como podemos criar uma situação onde ambos saem maiores do que entramos? Crença de 5. Pessoas ricas são gananciosas, desonestas e infelizes. Essa é a crença da autoproteção. Nós criamos um estereótipo negativo sobre o grupo ao qual desejamos pertencer para justificar por que não estamos lá. É um mecanismo de defesa que te impede de se tornar aquilo que você secretamente julga. Sintomas. Você assiste a novelas e automaticamente torce contra o personagem rico? Usa frases como "prefiro ser pobre e feliz do que rico e sozinho"? Tem uma desconfiança imediata de pessoas bem-sucedidas, assumindo que elas pisaram em alguém? Quando pensa na palavra milionário,
As primeiras imagens que vêm à mente são de ganância e arrogância. Se sim, seu subconsciente está em conflito. Uma parte de você quer a liberdade do dinheiro, mas a outra parte está apavorada em se transformar nessa caricatura. E adivinha qual parte vence? Aqui está ligada à sua identidade. Você nunca vai se permitir tornar-se alguém que você despreza. Desconstrução. Esse estereótipo é alimentado pela mídia. O vilão rico é um clichê, é uma narrativa fácil. Além disso, os escândalos de corrupção ganham muito mais destaque do que as histórias de empreendedores éticos e filantropos discretos. A realidade, porém, é bem mais complexa. Existem pessoas ricas desonestas, assim como existem pessoas pobres desonestas. Riqueza e caráter não têm correlação direta. Na verdade, a maioria dos milionários nos Estados Unidos, por exemplo, construiu a própria fortuna e não a herdou. Muitos são pessoas disciplinadas, resilientes e que doam tempo e dinheiro para a caridade. Generalizar é um erro lógico que serve apenas para te manter paralisado. Você não precisa se tornar uma pessoa má para ser rico. Você pode se tornar uma versão ainda mais poderosa de quem você já é. Analogia. Imagine que você sonha em ser um atleta olímpico, mas cresceu ouvindo que todos os atletas de alta performance usam doping e são egoístas. Você começa a treinar e a se destacar, mas à medida que melhora, um pânico silencioso se instala. Estou me tornando um deles? Então, inconscientemente, você começa a se sabotar. Esquece de treinar, come mal, arruma uma lesão. Você faz isso para se proteger da imagem negativa que criou. A única maneira de vencer é perceber que essa imagem é uma mentira. Existem milhares de atletas limpos e generosos. Você pode escolher ser um deles. O mesmo vale para a riqueza. Você pode escolher ser um rico ético, generoso e feliz. Ação. Reprogramação. A ação aqui é a caça ativa por novos modelos. Inunde sua mente com exemplos de pessoas ricas que você admira. Procure biografias, documentários e livros de empreendedores e filantropos que construíram suas fortunas de forma ética. Pode ser um empreendedor local na sua cidade que gera empregos, ou um artista que vive bem de sua arte. Crie um mural de modelos de abundância, físico ou digital. Siga essas pessoas nas redes sociais. Mergulhe em suas histórias. Seu objetivo é provar para o seu cérebro com evidências que o estereótipo do rico mau é só uma pequena parte da realidade. Ao fazer isso, você dará ao seu subconsciente a permissão para buscar a riqueza, pois ele entenderá que, ao fazer isso, você estará se aproximando de pessoas que admira. Dinheiro é mau. Eu não mereço. É preciso sofrer. O bolo é finito. Ricos são desonestos, tá vendo só? Vendo como essas ideias que parecem tão normais formam as grades de uma prisão invisível, uma prisão que te mantém pequeno e preocupado. Lutar contra elas com força bruta não funciona. A chave não é lutar, é substituir. É como ter um jardim. Você não acaba com as ervas daninhas gritando com elas. Você precisa, pacientemente, arrancar uma por uma e, no lugar, plantar as sementes das flores que quer ver crescer. Cada exercício que discutimos hoje é uma semente que você está plantando. Mudar essas crenças é um processo, não um evento. Mas o passo mais importante, o da consciência, você já deu hoje. Só de você estar aqui até o final, já está à frente de 99% das pessoas que continuarão no piloto automático, culpando os outros, sem nunca perceber que o poder de mudar a própria realidade sempre esteve dentro delas. A jornada da abundância é de dentro para fora. Começa com a coragem de se declarar merecedor de uma vida plena. E se você está realmente comprometido em dar o próximo passo, eu te convido a se inscrever no canal, porque este é só o começo da nossa conversa. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre como transformar essa nova mentalidade em resultados práticos. Então, clique em inscrever-se e ative as notificações. Para selar o compromisso que você fez consigo mesmo, quero te pedir uma coisa. Vá até os comentários agora e me diga:
Qual dessas 5 crenças você mais identificou na sua vida? Não tenha vergonha. Compartilhar é o primeiro passo para transformar. E ao ler os outros comentários, você vai ver que não está sozinho. Estamos juntos nessa. A abundância não é um destino para poucos. É um caminho disponível para todos que têm a coragem de caminhar. E a sua caminhada começa agora.